Então, assim que vocês estiverem vendo daí, podem me avisar, tá? Vou colocar aqui para compartilhar a tela. Já estão vendo? Então, tá tudo certinho aí para vocês? Perfeito. Então, pessoal, basicamente aqui é a nossa tela inicial, né, da nossa IA. Então, a gente tem algumas diferenças da antiga IA para a nova IA. Antes a gente tinha um chatbot, né? E aí a gente, então, hoje tem um agente IA de fato que vai fazer ali todo o atendimento, né? Seja qualquer setor, qualquer objetivo ali que vocês tenham, né? Hoje essa IA ela é mais enxuta, então o tempo que vocês levariam antes e que levam agora é muito menor para a criação de uma IA. Então é muito mais fácil, né, de estruturar ali a IA nesse novo modelo. E aí então, né, para a gente iniciar, a gente... pode falar. E aí então a gente tem aqui na nossa IA V3 a nossa parte inicial aqui de cima, tá? Que são as regras, políticas de uso e os produtos, tá? Então, nas regras é onde a gente vai colocar o nome da nossa IA, ou se vocês já criaram e querem modificar o nome, então vai ficar aqui essa possibilidade. Aqui é o departamento de atuação da IA, e aí então a gente vai ter aqui, né, cancelar mensagens antigas, limite de interações, então aqui a gente setou 15, né, interações e após isso ela já vai, então, é, ela vai passar para fila de atendimento, né? Então não vai ser mais a IA quem vai interagir. E aí, então, a gente tem aqui o copiar código para caso vocês queiram copiar uma IA, né? E duplicar basicamente ela, tá? Deixa eu só ver aqui. E aí, então, depois disso, a gente tem as políticas de uso, tá? Nas políticas de uso, então, a gente vai basicamente colocar todos os conhecimentos, né, ali que vocês precisam, aqueles conhecimentos que toda vez que um cliente chamar, por exemplo, ali, eu tenho uma loja física, né? Então, qual é o endereço dessa loja física? É algo fixo que muitas vezes os clientes podem vir a perguntar, né, recorrentemente. Então, essas perguntas recorrentes que eles têm, que vocês precisam sempre estar ali respondendo, a IA pode responder desde que esse conhecimento esteja aqui, né? Então, como é que é a forma de pagamento? É, né? Eu tenho ali um comercial, então quais são os argumentos que ela pode utilizar, né? Tudo vai aqui nas políticas de uso. E os produtos são de fato os produtos, né? Então eu vendo ali um book de casal, né? Então look, aqui vai ter, né? O look, o preço, tudo certinho, as especificações, tá? Aqui, então, do ladinho tem os chats de teste, que é onde a gente vai, então, poder testar, né? Se eu já tivesse aqui uma estrutura, eu poderia testar por aqui. E aqui é para ativar de fato ou desativar é, essa funcionalidade, tá? E aí, então, aqui a gente inicia a montagem da IA e é onde a gente vai dar o start, né? Então, aqui a gente possui o agente A e o master A, né? O agente A, então, ele vai ser assim. A gente vai colocar um prompt nele, que é a missão da nossa IA. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui, que é o nome, né? O objetivo dela, o perfil e o roteiro, né? Então, aqui é um processo mais de comercial, onde ela faz toma a decisão da venda, faz a venda, né? E assim por diante. Colocamos também as regras adicionais e o que não fazer. Aqui embaixo vai ter o modelo, então, que vocês vão utilizar na IA de vocês, né? Ali onde antes a gente gerava um token lá na OpenAI, hoje a gente
vai basicamente ter isso de forma interna. Cada modelo vai ter um valor diferente, desde um bem baratinho até um pouco mais caro, e cada modelo ali de IA vai agir um pouco diferente uma da outra, né? Então, a 4.1, por exemplo, vai ter uma atuação um pouco diferente da DeepSeek. E aí, como que eu vou saber qual utilizar, né, no meu dia a dia? Basicamente, essas questões ali de modelo, elas são testes, né? Então, começa ali geralmente com uma 4.1 mini, por exemplo. Ah, quero reduzir o meu custo, tá? Troca ali para DeepSeek, vê como é que ela se comporta. Ah, se comportou bem, mantém, né? E assim, tem que ir testando mesmo, tá? Então, aqui a gente criou a nossa missão da minha agente A. Se eu puxar aqui para baixo, a gente tem as tools. As tools são as ferramentas que o meu agente A vai ter acesso durante a conversa com os meus leads, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem produtos, políticas e regras da empresa, agenda, consulta API e assim por diante, tá? A gente já vai adentrar nas outras também. Então, aqui a gente tem uma IA, que ela é mais focada em comercial, onde eu preciso que ela acesse os produtos para ofertar para o meu cliente. Então, eu coloquei aqui os produtos para ela ofertar para o meu cliente. E as regras e políticas de uso. Então, por exemplo, quero saber quais são as condições de pagamento. A gente adiciona aqui nas políticas de uso. Então, por exemplo, forma de pagamento, né? Que pode ser à vista, parcelado, quantas vezes a gente parcela e assim por diante. Então, é importante que tenha acesso a isso. Ah, eu quero que o meu comercial qualifique e desqualifique clientes, né? E também faça agendamento. Eu agendo call antes de fechar ali o produto, né, que eu vendo com o cliente. Então, a gente pode também ter a função de agendamento. Então, a própria IA vai agendar. Aí, a gente vai vir aqui em gerenciar equipe, vai aparecer todos os membros. Vem aqui na engrenagem, aí vai estar a telinha, e vai aparecer, então, a opção configurar, né, ali os horários que esse colaborador está disponível para que seja ali, então, realizada uma agenda com ele. E aí a própria IA vai ofertar esses horários, né, que estão vagos e agendar e fica agendado de fato lá na agenda. A gente pode também conectar com o Google Agenda, né? Então aqui regras de agendamento a gente vai adicionar e vai colocar, por exemplo, segunda das 8 às 17, né? Dura quanto tempo essa reunião? Uma hora. Quanto tempo de antecedência tem que ter? Colocar aqui 2 dias, né? E aí, eu quero que eu adicionei a segunda, né? Quero adicionar, por exemplo, o sábado. Eu posso colocar que começa às 10 e vai até 1. Quanto tempo dura a reunião, né? E se tem que ter antecedência. E aí, depois disso, aqui a gente consegue então adicionar a agenda e colocar aquela agenda que a gente criou, né? A gente criou a de sábado e a de segunda. E ela vai pegar essa agenda. E daí a gente adiciona de todos os atendentes que ela pode marcar reunião, tá? Então aqui a gente ainda tem outras tools, né? Como a agenda, consultar a API. Consultar a API, então, é para fazer ali a consulta de dados externos ou o envio de algum dado via API. Acessar links. Então, através disso, caso o cliente envie um link, tá? A IA vai conseguir acessar nessa conversa esse link. Extrair dados da conversa, então, a gente vai realizar a extração de dados como nome, e-mail, telefone ou ainda os campos personalizados, né? Então, outros dados como CPF, por exemplo, dados ali que vocês tenham interesse de fazer a captação, a própria IA pode coletar esses dados. Aí aqui a gente vai colocar quando, né? Em qual momento ela vai tentar coletar esse dado. E aí basta salvar. A gente possui aqui então também, né? Os chats de atendimentos antigos. Então, aqui, por exemplo, se eu chamar hoje e chamar amanhã novamente, amanhã ela vai conseguir verificar que ontem eu chamei, o motivo que eu chamei, ela vai tentar dar uma continuidade naquele assunto, né? Se ele não foi encerrado, por exemplo.
Então, ela vai conseguir coletar dados da conversa antiga, seja o e-mail, algum dado que ela que foi passado ali por aquele cliente e que ele está me retornando com algo que deu a entender que é daquele chat antigo, tá? E aí aqui a gente pode ainda, né, então, transferir para a fila de atendimento. Aí aqui a gente vai colocar um motivo, né? Então, por exemplo, o usuário falou que ele quer falar com o humano, né, uma pessoa. A gente pode transferir direto para algum departamento, tá? Posso também colocar aqui que, por exemplo, aqui é uma IAD comercial. Se eu coloquei lá dados para ela que qualifica e desqualifica o cliente, eu posso colocar uma transferência para fila e dizer assim: cliente qualificado, enviar para a fila. E aí eu seleciono o departamento e salvo, né? Então, aqui, ó, a gente pode ter assim, no objetivo, você deve qualificar e desqualificar os clientes. E aí aqui a gente coloca regras, né? Qualificado, e aí os tópicos, né, do que qualifica ele, e desqualificado e o que desqualifica ele. Então, ali para um comercial, né, isso é muito útil, porque é geralmente o que a gente realiza no dia a dia, só que de forma ali com um humano, sempre, né, um colaborador. E hoje a gente consegue realizar esse processo pela própria IA. Então, por exemplo, se o cliente for qualificado, ela pode marcar agenda. Se ele não for qualificado, ela tem outro rumo. Então, tudo isso a gente consegue realizar aqui nessa IA. É, a Valéria e o Álvaro estão fazendo algumas perguntas, então eu vou responder, tá? Quando a gente implanta, a gente recebe um treinamento mais personalizado. A gente precisa ter API oficial ou conseguimos fazer na conexão básica? Ali sobre a implementação, né? Acredito que você está se referindo ali ao pagamento para alguém realizar a implementação. Você pode sim participar de todo o processo, né? Fica ao seu critério. A gente, por base, leva ali em consideração ter uma primeira reunião, entender e realizar, né? Então a gente de fato só realiza, mas se for do teu interesse, a gente pode conversar ali e ver como fica melhor, tá? É, aí eu vou depois deixar aqui o número para chamar ali no nosso canal que já está cuidando dessa parte ali de implementações, tá, Valéria? E aí, a outra pergunta é sobre a API, né? Ambos os números, tá? Tanto de API quanto a conexão não oficial pode ser utilizada e vai ativar a IA, tá? Não tem nenhuma distinção quanto a isso. Mas o ideal é sempre a utilização ali da API oficial, né? Para não ter nenhum banimento no seu número, tá? E aí o Álvaro questionou, falou ali, vamos ver. Infelizmente, vou ter que sair daqui a pouco, onde consigo ver a gravação desta aula. Álvaro, depois ali leva um tempinho, tá? Pra ficar, pra gravação ficar pronta. Mas ali, quando ficar pronta, a gente tem lá no Academy, eu vou deixar o link aqui na aba de treinamentos. Vou abrir aqui, ó, junto com vocês. Aqui em treinamentos, ó, a gente pode vir em assista aos nossos treinamentos gravados. E aí fica tudo salvo aqui. Mas eu vou deixar o link aqui também, tá? Imagina. Então, dando seguimento aqui, né? A gente vai ter então ainda algumas outras funções, que é transferir para outra estratégia ou agente, né? Então, a gente pode transferir aqui, por exemplo, para outro agente A.
E daí a gente vai colocar aqui quando que vai transferir para outro agente A. Então, por exemplo, o meu cliente ele é desqualificado, eu quero mandar para um agente A que vai ali tentar realmente fechar essa venda de um outro formato, né? Aí a gente coloca quando o cliente for desqualificado. Seleciona o robô que vai enviar e o departamento. E aí salvaria, tá? Aí então a gente vai ter por último o MCP, que é a conexão então com outras plataformas, né? Receber ali, fazer a consulta de dados, né, com outras plataformas, tá? E aí então agora a gente parte, né, para as outras funcionalidades que não são mais as tuas, tá? Então a gente possui também o Master IA. O que que faz o Master IA, tá? Ele é quando ele vai ser funcional quando a gente possui, por exemplo, um setor de pós-vendas, e esse setor de pós-vendas tem um objetivo em comum com microserviços dentro, tá? Então, a gente vai conseguir ter uma IA geral com um objetivo em comum e outros workers trabalhando, né, para ela. Então, cada worker vai ter um trabalho ali específico, né? Com consultas específicas. Então, aqui a gente teria vários trabalhadorzinhos, né? E aí, então, aqui a gente selecionaria todas as tools, igual a gente viu ali no lado, que cada worker vai ter acesso, tá? Então, basicamente, aqui funciona nesse formato. Aqui, então, vou puxar para o lado. A gente vai ter ainda o supervisor, então, ele vai supervisionar se a IA fez de fato o que ela tinha que realizar, tá? Então, a gente vai conseguir setar ali, né, quantas vezes ela vai validar. Então, por exemplo, 5 vezes. Se nas 5 vezes a IA não fez o que ela deveria fazer, 5 vezes ela vai mandar de volta para a IA tentar novamente. É como realmente a gente trabalhando em um supervisor do nosso lado, né, ali falando, não, não é assim, faz de novo. E aí, assim por diante, tá? E aí, aqui a gente coloca a missãozinha dela, tá? Basicamente, então, essa é a função do supervisor. E aí a gente possui aqui o roteador, o enviar mensagem a gente, enviar mensagem áudio. Agora eu vou primeiro adicionar o split para conseguir explicar para vocês o restante. Então, o split ele vai funcionar basicamente para a gente conseguir conectar mais de mais de um componente, né? Depois do agente A, tá? Porque, por exemplo, se eu tentar conectar aqui apenas o enviar mensagem, eu não consigo conectar mais nada posterior a ele, tá? Claro que se o robô ele vai ter apenas isso, aí tranquilo. Aí a gente finalizaria aqui, tá? Mas como eu quero mostrar algumas outras funcionalidades que a gente possui, eu vou adicionar o split aqui. E aí, então, vou adicionar aqui o enviar mensagem a gente, a mensagem de áudio e também o roteador, tá? Então, o que que fazem cada uma dessas funcionalidades, tá? O split a gente entendeu que é para fazer mais de uma conexão. E aí a gente tem aqui então o enviar mensagem. Sem ele a gente não envia nada, basicamente, tá? Sem ele aqui a IA não vai mandar nenhuma mensagem de fato. Então precisa ter ele. Ele vai enviar mensagem apenas de texto e esse aqui envia mensagens de áudio, tá? Aqui então, por exemplo, a gente pode sempre deixar ativo para que a gente consiga enviar cada partezinha da mensagem separada e não em um bloco único, tá? Roteador. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha ali duas decisões, né? Se o cliente ele era qualificado ou desqualificado. Então, eu vou colocar aqui, cliente qualificado, cliente desqualificado. E aí eu coloco outra funcionalidade posterior a ele. Então a gente pode
ter várias questõezinhas aqui. Mas, em tese, né, se o cliente é qualificado, por exemplo, eu posso querer adicionar uma tag de qualificação nele e uma tag de desqualificado pode ser adicionado quem for desqualificado, né? Em quem a IA disser, não, esse aqui é desqualificado, com base nos critérios que nós mesmos adicionamos lá, tá? Então, a gente pode, depois disso, o cliente que for qualificado mandar para a fila e o cliente que é desqualificado, a gente pode já finalizar o atendimento, tá? Aqui a gente só adicionaria tag, se ela ainda não está criada, a gente cria, tá? E a mesma coisa aqui. Então, a gente viu que a gente pode tanto transferir para fila quando o cliente for qualificado, quanto ter essa decisão aqui apenas, né? Sem essa daqui, então, onde a gente adiciona uma tag e ainda manda ele para fila, tá? Então, são dois viés que fazem a mesma coisa. E aí, então, tá? Agora a gente tem algumas outras funcionalidades bem legais também. Por exemplo, quero criar uma IA de triagem. Então, essa IA aqui, ela não qualifica mais, nem desqualifica, ela faz uma triagem inicial e manda para outras IAs, né? Então, a gente pode vir aqui e, por exemplo, aquele cliente que ele veio de uma integração, que ele já tem a compra realizada, a tagzinha, eu posso colocar uma decisão por tag. Vou colocar aqui, então. Vou colocar compra realizada. Vou colocar essa daqui, embora não seja a padrão. Aí, todo mundo que comprou, eu já posso mandar para outra IA, por exemplo. Aqui, ó, transferência de fluxo. E eu posso mandar para outra IA já. Então, vamos colocar teste AV3 aqui, tá? Então, a gente pode ter essa decisão por tag também. Depois disso, né, a gente ainda possui outras funcionalidades. Então, a gente pode ter aqui, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Além da decisão por tag, o filtro por dados do cadastro. Então, vamos clicar aqui para ver. A gente pode adicionar aqui um campo personalizado, né? Então, a gente colocaria a chave personalizada, seja o nicho, o estado, o CPF, né? Ali o que for. É igual a, maior que ou é nulo, está vazio, e o valor, tá? E aí ele vai filtrar por esses dados de cadastro. A gente possui aqui ainda também, né, a decisão por horário. Então, se está dentro ou fora do horário selecionado, né? Aí a gente vai possuir aqui um caminho para quem está dentro do horário e um caminho para quem está fora do horário, tá? Depois disso, a gente tem o delay. Então, é ali quantos minutos ou segundo vai ter de delay, né, entre uma ação e outra. Atualizar dados do lead. Aqui, então, é o momento em que a gente vai tentar, né, colocar IA. Por exemplo, eu quero que atualize dados do lead como o endereço, né? Que às vezes o cliente pode estar mudando de localidade. Aí a gente cria aquele campo personalizado e adiciona aqui para ela atualizar, tá? Depois disso, a gente possui adição e remoção de tag. Então, adição a gente já viu, a remoção é remover uma tag que o cliente já possua. Trocar departamento, então, por exemplo, eu tenho uma IA de triagem ali e ela tem que trocar o departamento do cliente para enviar para fila, por exemplo. Aí a gente tem essa funcionalidade. O direcionar para fila vai direcionar para fila na qual a gente está aqui nas regras. E a transferência de fluxo é para mandar para outro agente A. E tem ainda o finalizar atendimento, né? Então, essas são basicamente as configurações padrão que a gente tem hoje aqui na plataforma, tá? Em questão de o que cada configuração faz, ficou tranquilo para vocês? Vocês têm alguma dúvida sobre ela? Ou a gente pode avançar?
Certo, Valéria. Então, basicamente, agora a gente vai é, montar, né, uma IA, tá? Como se a gente fosse utilizar realmente no nosso dia a dia. Então, vou retirar aqui a maior parte das nossas tools e deixar apenas o básico. Aqui, então, vou adicionar aqui os produtos. Deixa eu ver aqui. Então, não ficou nenhuma dúvida, pessoal, em questão ali de configuração, né, de cada componente. Nada que vocês não tenham entendido. Tá tudo certo para vocês? Isso aí, Valéria. Tá valendo aqui o que a Valéria colocou no chat, mas é basicamente isso, né? Geralmente as nossas dúvidas elas surgem ali quando a gente está realizando a configuração. A gente vai olhando, né, as pessoas fazendo ali e acha fácil. Aí depois a gente vai fazer, daí a gente fica com mil dúvidas que surgem ali, mas é totalmente normal, né? Então, tudo certo. Então, basicamente, aqui a gente pode, vou apagar aqui esse prompt e vou adicionar outro para a gente entender como vai funcionar, tá? Então, aqui eu trouxe um prompt que o objetivo dela é, o nome dela é Clara, né? Ela é assistente virtual de uma farmácia que eu criei ficticiamente. E aí a função dela é identificar rapidamente quem está entrando em contato, se ainda não é cliente, precisa falar com o setor comercial, se já é cliente, né? E tem dúvidas do assunto. Deixa eu até tirar essa parte. Se já é cliente, mas precisa de ajuda com questões financeiras, por exemplo, tá? Então, setores ali que a gente pode ter dentro do nosso, né, trabalho. Aqui a gente vai colocar o perfil dela. E aqui, então, a gente vai possuir o roteiro, né? Então, o processo que ela vai fazer, tá? Então, aqui a gente tem ali o rastreamento, acesso ao site ou app, né? Então, a gente pode ter uma compra online. Tudo vai variar, né? De acordo ali com o objetivo que a gente possui, tá? E aí, ela vai transferir cada um, né? Para suas devidas áreas. Então, por exemplo, se ela identificar que o cliente é da opção A, ele vai tomar um rumo. Opção B, outro rumo, né? A opção C, outro rumo, né? Que a gente adiciona, né, todas as opções. Então, por exemplo, só eu deixar aqui, ó, sem os espaços. Então, por exemplo, é a opção C, cancelamento de plano de assinatura, né? O cliente deseja cancelar um plano de assinatura mensal, medicações recorrentes, vitaminas, etc., né? Então, ele precisa ir para a opção C. Aí, a gente vai ver como adicionar isso ali no prompt, tá?
ou a opção de suporte financeiro, né? Então, o cliente tem dúvida sobre boleto, sobre comprovante de pagamento, algo nesse sentido. E aqui são regras do que fazer e o que não fazer, tá? Então, isso aqui seria basicamente uma IA ali de triagem para vocês utilizarem, né, no dia a dia, tá? Então, aqui a gente vai ter a opção C, né? Cancelamento de plano ou assinatura. Só eu salvar aqui. E aí eu quero que esse cliente seja transferido para outra estratégia, quando for uma questão assim. Aí eu vou colocar aqui, opção C, e selecionar o robô. Salvar. Se for a opção D, vou enviar para outro robô. Se for a opção A, só vamos ver aqui. A gente vai mandar para outra estratégia. Então, outro agente A. Então, o ideal é a gente possuir um agente, né, para cada parte ali, né, do setor de vocês, tá? Então, um setor comercial cuida de uma coisa, o setor financeiro, então, cuida de outra e assim por diante, tá? E aí, a gente tem ainda a opção B, né, que é, então, a que falta ser adicionada, que é o quem não é cliente. Então, se ela identificar que não é cliente, manda para uma outra IA. Aqui, basicamente, então, vamos apagar tudo isso aqui. Então, aqui, basicamente, né, a gente teria uma IA que vai identificar se ele já é cliente e transferir para um robô, se ele tiver a tag. Caso ele não, ele chame por outro número, não tenha tag, passa pela triagem, ela vai identificar a necessidade se é A, B, C ou D, né, que hoje seriam os nossos microsetores aqui nesse fictício de farmácia. Então, a gente teria o suporte técnico ali, né, que é mais para quem já é cliente, né, e tem dúvidas. O comercial para quem não é cliente ainda. Opção C, cancelamento, ali algo, né, em relação a estorno, enfim. E a opção D, um suporte financeiro, né? Então, renovação ali de algo, comprovante de pagamento, né? Troca de e-mail para cobrança e assim por diante, né? E aqui a gente tem o que não fazer, o que fazer e o objetivo geral dela, que é identificar, né, ali a qual setor, a qual IA enviar. E aí, em cada uma das outras IAs que a gente for criando, né, vai ser para um setor diferente. Então, por exemplo, uma para o comercial, né? Uma para o suporte, uma para o financeiro e assim por diante, tá? Então, basicamente, esse é o caminho que a gente segue para a criação de uma IA. Então, o que, né, vocês podem ver o que a gente mais nos vai levar, nos tomar tempo ali, é de fato a criação daquele prompt, né? Que é o objetivo dela, o que ela deve fazer e o que não fazer. Então, essa parte aqui. Mas a gente possui um exemplo aqui, tá? Então, basta seguir esse exemplo e adaptar ele para a estratégia de vocês, que o restante é basicamente só ir criando rapidinho que fica pronto, né? Igual a gente viu aqui hoje. Então, é, dicas, né, que eu trago, assim, criar sempre uma IA ali de triagem que entenda a qual setor, a qual a IA de cada setor enviar, né, para ter ali um alcance, né, uma assertividade muito maior na IA, né, no departamento que o cliente vai cair, tá? É,
A Valéria ali falou que quando eu abrisse, ela queria fazer uma pergunta. Não sei se eu já abri o que ela queria ver, mas pode me perguntar. Alô, boa tarde. Hoje eu não tô conseguindo abrir o vídeo, gente, desculpa. Tá me ouvindo bem? Imagina, tô te ouvindo muito bem. Eu não lembro o seu nome. É Cauane. Eu lembrava que terminava com ânimo, mas eu tava com medo de falar, mas é Bem porque capaz. a gente se viu ontem no treinamento. Eu falei, vou Isso aproveitar aí. e vou de novo lá. Eu evito às vezes fazer pergunta, porque eu não sei se, bom, eu acho que a maioria das perguntas que a gente tem acaba sendo próprias, né, de cada implantação, de cada nicho. Mas esse Uhum, exemplo da farmácia que você deu, ele me chamou bastante atenção. Eu gostei muito dele, porque eu acho que é mais ou menos o que eu preciso, né? Porque assim. Eu acho que fica mais fácil quando a gente tem, por exemplo, o número ali ele é só para quem tem dúvida de algum produto que está em lançamento, aquele número e tal. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: eu consigo colocar dois números na IA, porque eu tenho dois números ativos, dois WhatsApps ativos. Eu consigo colocar dois números ou não? Eu não sei se eu estou sabendo me uhum. expressar para Não, eu te fazer entendi. não, é um número só. Eu te entendi. Aham. Tu consegue sim Hum. adicionar mais do que dois até, quantos você quiser, Tá, tá? tá, Por exemplo, né? Se a gente for ter uma IA de triagem que vai depois enviar para esses microserviços, né, de cada área, todos os números que você tem hoje devem ser direcionados a um único departamento, que é o de triagem. Então, por ah, exemplo, entendi. aqui nas configurações, né? Deixa eu só clicar aqui. A gente teria que modificar tudo isso, né? Então, a gente poderia criar ali um departamento que seria, por exemplo, triagem, né? Tem que ativar Tá, ele para IA, sempre fazer essa verificação. E aí, aqui nos canais de comunicação, eu pegaria ali o número. Esse aqui é um número de teste, né? Mas pegaria o número e adicionaria no. Vai ter daí a aba ali de adicionar no departamento de triagem. E aí, todos os números tem que entrar nele e adicionar o departamento de triagem e deixar ele como padrão, né? Então, deixa eu ver se eu tenho algum para mostrar para vocês. tá. Vou aproveitar aqui e tirar algumas dúvidas. Nossa, mas não, esse exemplo da farmácia, para mim, ele fechou o que faltava, assim, para eu decidir. Eu vou explicar um Uhum. pouquinho. Daí aqui, ó, basicamente, tá? Teria os departamentos, né? Vamos pensar aqui que a gente tem um departamento só para dúvida, né? Que os seus atendentes, Tá, eles já trabalham nele, que é o pós-vendas e o suporte para quem já é cliente. Aí a gente tá. teria aqui esse departamento, vamos falar que é o suporte, né? Por exemplo, adicionamos o departamento aqui e junto a triagem. Aí a triagem vai ter que ser um departamento padrão, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, deixa eu ver se eu criei. Triagem. A triagem tem que ser o nosso departamento padrão, tá? Então é muito importante isso. Mas o outro departamento vai continuar vinculado aqui, né? Então a gente Tá. teria ainda o departamento aqui de suporte. Deixa eu só. Falei, deixa eu abrir um pouquinho a câmera. Hoje eu tô sem maquiagem, sem nada, que não dentro de nada. Eu falei, vou correr lá. Não, Vamos bem lá, capaz. Aí, deixa eu aproveitar aqui. voltar aqui. Deixa eu ver, foi nesse aqui, ó. Isso. Eu vou tirar aqui os outros departamentos que a gente cria de teste. Iria ficar o de triagem e o de suporte. E aí o de triagem como departamento padrão. Aí isso significa que sempre vai cair no departamento de triagem. Se cair no departamento de triagem, é porque a nossa IA aqui de triagem, né? Que teria então aqui, ao invés do todos, por exemplo, triagem, vai cair aqui, né? Ou ainda se tiver no todos, vai cair na triagem também, tá? Entendi, entendi. Porque a minha questão é a seguinte: eu vou tentar ser o mais sucinta possível, né? Eu tenho dois telefones hoje que estão na Celflux, e um deles, o que que acontece, né? Até para contextualizar.
Eu trabalho com biologia, eu trabalho com comportamento de felinos, então eu sou. Uhum, A pessoa fala, Val, você adestra gato? Mais ou menos isso. Então, qual que é a minha dúvida? Eu tenho um braço de atendimento, que esse braço de atendimento é o padrão, que, Val, eu comprei um curso, eu quero saber a senha, aconteceu uma coisa no onboarding diferente. Então, assim, eu não tenho preocupação, da IA com relação a ele, tá? Então, tá tudo uhum, certinho. Mas qual que é a minha dúvida? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar. Por exemplo, hoje que é quinta-feira, então, qual é a atividade da Val hoje, tá? Então, eu tenho tutores que chegaram para mim através desse número, eles colocaram para mim os problemas desses animais, nós fomos lá para o Zoom, a gente fez uma consulta. Então, às quintas-feiras, que é o caso hoje, o que que eu faço? Dentro desse mesmo número. Agora é aí que vem a minha dúvida. Eu passo, baseado no que eles me mandam durante a semana, eu passo devolutiva de vídeos, fotos e áudios que eles me mandam referente aos animais. Então, é como se eu fizesse uma consulta online na quinta-feira, como se eu enviasse o uhum, devolutivo. O que que é meu receio? Da IA, a todo momento que essa pessoa me manda alguma mensagem, a IA e aí, tudo bem? O que está uhum. acontecendo? Então, sabe? Então, porque eu não posso que a IA, eu não posso, a IA não pode fazer isso, entendeu? Tá, entendi. Essa, para todo o resto, pode, mas quando é que ela sabe? Quando é que, meu Deus do céu? Entendeu? Essa é a minha Entendi. dúvida. Daí essa É, questão de, vamos dizer, restrição seria mais na quinta-feira apenas. Isso? eu posso colocar no dia, né? Isso. Deixa eu puxar aqui. Daí a gente tem a decisão por horário. Aí, o que que a gente, né, faria, né? A gente colocaria aqui que é dentro do horário, por exemplo, segunda, terça, quarta e sexta, né? Não sei qual é o horário de funcionamento hoje de vocês, mas vamos pensar que é de segunda a Tá. sexta, das 8 às 17, por exemplo. Aí a quinta-feira ela tá fora disso. Então, significa que fora do horário selecionado, que é aí a quinta que tá faltando ali, ela vai mandar direto para fila e não vai atender. Então não vai ter a Entendi, interferência entendi. da E IA. fica aí. Agora, caso essa pessoa, por exemplo, ela me mande um vídeo que o gato dela teve um problema no domingo, 3 da tarde. Se a IA for ativa para domingo, isso vai cair na IA. Uhum. Aí a gente pode deixar a IA Tá, ativa ou não. tá. Porque, Tudo vai porque, variar dos dias selecionados aqui, tá? porque aí, nesse caso, o que que eu pensei em fazer? Como são dois números, deixar só um número para IA. E esse número Uhum. não, porque assim, esse envio de coisas, ele é aleatório. Porque assim, então, por exemplo, hoje eu tenho ali mais ou menos, sei lá, uns 12, 15 clientes, então eles me mandam mensagem de segunda a segunda, meia-noite, 1 hora da manhã. Claro, eu só olho de quinta, mas eles vão gerando esse conteúdo para mim na semana inteira, sem critério, sem horário, porque é exatamente quando acontece aquele comportamento. Olha, aconteceu um comportamento aqui 2 horas da manhã, eu preciso que você veja. E aí eu vou olhar só na quinta-feira. Então eu pensei em fazer isso, segmentar pelo número. Então eu mando Uhum. todo mundo para um número só, e aí, dependendo do que eu vou fazer, eu jogo para esse número que faz o acompanhamento. Senão, eu continuo atendendo as pessoas pelo número que eu não faço acompanhamento de caso. Eu Isso. pensei nisso. Aí a gente separa, né? E ainda tem ali a decisão pelo horário, né, da quinta-feira. Ótimo, ótimo. Nossa, maravilhoso. Agora eu tô com um monte de ideia aqui. É porque assim, tem gente que compra curso, tem gente que quer marcar mentoria, Sim, tem com gente que quer certeza. saber, mas eu vi um curso assim seu, tá com inscrição aberta. Então eu canalizo todo esse pessoal no outro número que eu não faço Uhum. devolutiva de consulta. E as consultas eu jogo todo mundo para o outro número. Eu acho melhor. Isso. É Eu acho melhor. basicamente o que a maior parte, né, seja esse nicho ou outro, né, Tá, é o que a maioria realiza, né, ter números separados até para cada setor, para cada função ali, mas que legal todos isso, levem a viu? uma triagem, por exemplo. Legal isso. Nossa, gostei. Como eu falei agora, eu acho que as dúvidas elas vão vir a partir da implementação Sim, mesmo, né? com Mas eu acho que certeza. essa era a minha dúvida maior. Falei, porque a pessoa me manda ser sábado meia-noite.
o outro me manda de manhã, socorro. E aí a IA vai começar a conversar, e eu, meu Deus. Então aí eu estava com medo disso, mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou Isso. concentrar todo mundo nesse número de triagem aí. E aí, Vou se fazer tiver isso. dúvida, né, durante ali a construção, só chamar também ali no WhatsApp que a gente te ajuda, manda vídeo, manda foto, o Sim, que for sim, pessoal, é necessário. muito maravilhoso sempre. Então Muito tá. bom. Não sei se tu quer Eu tirar acho mais que alguma foi. dúvida ainda. Deixa Seria eu isso? pensar. Eu acho que é isso mesmo, porque aí, assim, eu acho que o segredo, né, tá no quê? Tá na gente alimentar essa IA direitinho, né? O segredo Sim, tá com da gente fazer o certeza. prompt mesmo, da gente rechear ela com informação nossa, né? Então, mesmo para consulta, eu vou precisar fazer ali, porque as pessoas elas trazem meio que as mesmas questões, né? Então, fazer aquele scriptzinho, né? Eu acho que tá aí realmente, né? Eu acho que agora é pôr isso no papel. Perfeito, Fechar. então. Maravilha, Depois, né, assim que ficar maravilha. pronta a gravação, a gente deixa ali naquele link que eu mandei aqui Ah, no é. chat Sabe que eu não também. colhei aquele link até embaixo? Olha como a gente é. A gente só olha aqui, vai lá embaixo. Nossa, o rodapé. Pois é. Com Então, a certeza. gente tem Mas como aí a olhar de gente novo. tem os Maravilha. atendentes para mostrar para vocês. Então tá tudo certo. Maravilha. Obrigada, Cauane, mais uma vez. Vocês sempre Imagina. ótimos aí. Tá Eu que bom? agradeço. Tenha um ótimo dia, Maravilha. viu? Obrigada para nós. Beijo. Beijo, Obrigada. tchau, tchau. Tchau.